tem animação brasileira, não só brasileira, como capixaba, representando o Emmy Internacional de Melhor Animação para Crianças. A animação brasileira da Netflix, Acorda Carlo, foi indicada aí ao Emmy, e o desenho é criação do roteirista e diretor Juliano Henrico Capixaba, também responsável pelo sucesso também infantil Irmão do Jorel, aí conhecido por muita gente em todo o Brasil. Para a gente falar um pouco dessa conquista com um gostinho capixaba, a gente recebe o supervisor criativo das duas animações, Federico Nicolai. Seja muito bem-vindo, tudo bom? Muito bom estar aqui comemorando com vocês essa indicação, esse reconhecimento aí da animação brasileira, né, internacionalmente. A gente que agradece. Federico, começa contando um pouquinho pra gente sobre Acorda Carlo, do que se trata, qual que é a narrativa central ali do enredo, pra gente conhecer um pouquinho do desenho. Acorda Carlo é a história de um menino que tá dormindo. Ele começa dormindo, inclusive, todos os episódios. Quem já viu, né, na Netflix, a gente fez essa brincadeira, assim, de cada episódio ele acorda e encontra um mundo diferente, assim, né? A história começa com ele realmente dormindo durante mais de 20 anos, e aí quando ele acorda, aquele mundo onde ele vive tá totalmente diferente, né? Os amigos que ele tinha cresceram, viraram adultos sérios, né? Na verdade, monstros adultos, ou bichos fantásticos, animais fantásticos. Ele vive num mundo fantástico e que só ele é uma criança humana, digamos assim, né? Eu acho que na época do desenvolvimento, né, uma das preocupações que a gente teve é distanciar do Irmão do Jorel, né? Uhum. Quer dizer, vamos contar histórias que não se encaixam nesse universo e vamos buscar esse universo diferente. Então a gente foi para um mundo bem fantástico, e aí ele tem que lidar com esse mundo diferente, né? Os amigos não lembram mais dele, né? Então acho que ele tem que lidar com essa coisa do esquecimento, né? Com essa falta de memória. Então, assim, por mais que a gente vive num universo fantástico, tem umas situações, por exemplo, do segundo episódio, que a gente tá num trânsito, né? Então eu vim pra cá também, assim, a gente pegou aquele trânsito da ponte e tal, a gente ficou naquele engarrafamento, tem que lidar com aquela situação. Então isso acontece também no Acorda Carlo, né? E em certo momento os personagens se veem num engarrafamento de carros, e alguém fala assim, não, mas se tivesse todo mundo de bicicleta não teria esse problema, aí dobra a esquina, tá um engarrafamento de bicicletas. Então, assim, por mais que é um universo meio que não parece tão próximo, as brincadeiras, né, as piadas que o próprio Juliano e os roteiristas e a forma de se fazer a animação brasileira, essa forma de fazer a animação original, permitem certas improvisações, né? Porque, assim, uma das coisas que a gente vive falando sempre quando a gente tem a oportunidade é que os atores não são dubladores, são vozes originais, né? Então, o processo de criação, a animação, a gente se identifica porque primeiro a gente escreve o roteiro, depois a gente vai para o estúdio, os atores gravam esse roteiro e a gente busca uma forma de gravação que é todo mundo junto, assim, mais ou menos como a gente está aqui agora, né? Então, os atores estão se vendo e estão interagindo com aquele roteiro, mas às vezes nesse olhar, nessa contracena, situações de improviso surgem, e aí que vem a magia mesmo dessa animação original brasileira, porque aí depois é que a gente vai fazendo os desenhos, vai fazendo as bocas mexendo, aquela magia da brincadeira, e depois tem uma situação que parece um pouco com a situação de dublagem, que é os atores voltam pro estúdio com aquela animação feita, e às vezes os animadores criam reações, criam situações que o ator vai botar uma voz ali. Então, por isso que a gente se identifica tanto com o trabalho original, como foi o Irmão do Jorel, como é o Irmão do Jorel, né? Porque a gente está até com uma temporada nova para lançar daqui a pouco, mês que vem, a gente vai ter novidades do Irmão Jorel. Tivemos novidades semana passada com episódios especiais por causa dos 10 anos, né? Uhum. Desculpa ficar misturando os assuntos, mas é porque é tudo junto, é tudo nosso, né, É tudo feito por nós mesmo. O Juliano Henrico é o criador dessas duas séries, né? O Acorda Carlo tá na Netflix, o Irmão Jorel tá na Max, mas eu também participei desde o início, assim, do desenvolvimento, então a gente meio que estava nas decisões para os rumos da história, e espero ter respondido a pergunta de você. Com certeza. E me gerou outra, como que é o processo criativo? Você participa junto com o Juliano? Como que funciona a criação desses desenhos, desde a ideia central até a criação de personagens e tudo? Isso é uma construção sempre coletiva, né? O Juliano sempre preza muito por isso, né? Ele tem uma busca pessoal que é pela piada, né? Sempre a gente busca desenvolver o riso, assim, desenvolver a alegria mesmo das crianças, mas o humor ele vai por várias camadas, né? Então a ideia é realmente que sejam desenhos para toda a família, e aí às vezes o humor ele
uma criança entende de um jeito, o adulto de outro, o adolescente de outro, e as pessoas com mais velhas de outro. Então, o processo ele vai se construindo de uma forma de soma, né? De quem vai entrando, vai contribuindo. O Juliano tem esse dom de escrever e de desenhar e de dirigir essas vozes, e às vezes também ele atua. Então, ele joga nas 11, digamos assim, né? Que é um termo da indústria que se fala do showrunner, né? Uhum. Que é o cara que trabalha em todas as etapas, desde o início, né, do desenvolvimento até o final, até as decisões mesmo executivas mesmo, mas também a direção dos atores, a mixagem. Então é um trabalho assim, a cada temporada você fica meio que envolvido com 26 filmes que são feitos ao mesmo tempo, só que em várias fases diferentes, né? Às vezes você está escrevendo um episódio, às vezes aí você está mixando o outro. Tô falando mais do Irmão de Jorel, né? Porque o Carlo, a gente fez uma coisa diferente, né? Que geralmente o Irmão de Jorel são 26 episódios de 11 minutos. A temporada. Cada temporada. O Carlo é diferente. A gente fez 13 de 20 e poucos minutos e tal. Então, ali no Acorda Carlo, a gente buscou, por exemplo, desenvolver mais as partes musicais, né? Porque às vezes no Irmão de Jorel são trechinhos e às vezes acaba voltando algumas músicas, né? Tem vários hits que vivem ressurgindo no Irmão de Jorel a cada temporada, né? Vamos lançar agora a 5ª temporada, são mais de 100 episódios e tal. Então ali fica bem presente assim a forma como todo mundo participa, né? O Acorda Carlo, aí a gente tem músicas maiores, né? A cada episódio, e aquela história do episódio que está interlaçado, né? Uhum. Então assim, o Irmão de Jorel são um episódio de 11 minutos que tem começo, meio e fim ali, né? Às vezes tem uma história que se prolonga, alguma situação que a gente vai ter desdobramento em outros episódios ao longo da temporada, mas no Acorda Carlo não. O Acorda Carlo são 3 episódios que tem cada um tem um começo, meio e fim, mas existe o arco da temporada, né? Existe aquela busca do personagem que a gente vai entender só lá no final, e às vezes tem um gancho para novas temporadas e tal. Então, cada episódio tem uma história própria, mas tem essa ligação dessa trajetória do personagem. Então, assim, isso tornou um desafio ainda maior, porque a gente ficou meio que trabalhando um longa-metragem de 300 minutos, né? Porque tem que ter então foi um desafio diferente, né, do que a gente está acostumado com o Irmão de Jorel. Tem um dedinho de cultura capixaba no meio, tanto de Irmão de Jorel completamente, né? Mas o Acorda Carlo também. Pois é. Agora eu fiquei meio assim, se eu não sei se eu entrego algumas coisas, se fica, né, a vontade de assistir, descobrir essas... Porque eu acho que a obra de arte, digamos assim, né, tudo faz parte da sua vivência. Você não vai criar situações que, às vezes, você se influencia por outras obras, né, que se tornam referência para você construir alguma história, mas sempre vai ter alguma coisa assim que faz parte, né, do que a gente vive, assim, e tal. Então, assim, o Juliano nasceu aqui, por mais que agora ele não está aqui, porque realmente ele tem que viver mais entre Rio e São Paulo, porque o estúdio Copo Studio, que é esse grande parceiro, tanto do Irmão Jorel quanto do Acorda Carlo, ele fica, né, no Rio de Janeiro. Uhum. A Ultrassom, que é o estúdio de áudio, onde a gente grava as trilhas, né, onde os atores vão gravar, a gente é Ultrassom, então fica em São Paulo, então a gente acaba tendo que ficar dividido, mas os roteiristas, a maioria muitos são daqui do Espírito Santo. Quando a gente vai editar alguma coisa também tem gente daqui, então tem vários momentos que tem profissionais realmente do Espírito Santo, mas a gente está falando de uma série, né, Acorda Carlo, uma série que foi feita durante a pandemia, né? Então assim, a gente teve que fazer tudo que a gente fez vivendo a pandemia e buscando a distância e buscando fazer humor, né? Contar, fazer rir, né? E vivendo o que a gente estava vivendo naquela época, né? Que nem é tão longe assim, né? Mas parece que faz tanto tempo. Né? Nossa, mas a gente precisa ainda ficar atento, né? Porque há muita coisa que a gente aprendeu a conviver, né? E muitas feridas, né, estão ainda aí, né? Porque a gente perdeu gente ali durante a pandemia, né? Pessoas próximas e tal. Mas durante a pandemia foi possível trabalhar de casa, né? Foi obrigatório, né? Então a gente meio que conseguiu trabalhar tem gente que participou da Acorda Carlo, atores de Portugal, atores que estavam vivendo em Portugal na época, né? Tem gente que estava na França. A gente conseguiu trabalhar à distância. Os atores recebiam o microfone em casa e aí se organizavam entre armários e cobertas para
para não ter nenhuma interferência de obra do vizinho, né? Então, para gravar essas vozes e enfim, as reuniões também de roteiro, tudo feita de forma online, a gente teve que meio que se adaptar. Então, a gente viveu o trabalho criativo do Acorda Carlo, foi com este bastidor, né? Mas fala aí, Lucas. A gente sabe que tanto o Acorda Carlo como o Irmão do Jorel é uma produção de família, né? Tanto você quanto o Juliano. Eu queria saber um pouco do comecinho. É uma coisa que vocês já brincavam, conversavam quando era criança dentro de casa? Porque principalmente o Irmão do Jorel, a gente sabe que é uma história também baseada na família de vocês. Tem personagens que são inspirados em pessoas reais. É algo que vocês sempre conversaram sobre, sempre teve ali presente, ou é relativamente recente, assim, que vocês começaram a pensar nessa ideia de transformar histórias em entretenimento? O processo do Irmão do Jorel, assim, a família, realmente, assim, sou filho de Luiz Saião Teixeira, né, um jornalista também, cineasta, diretor de teatro, ator. Denise Marques, minha mãe, ela é uma professora de dança, ela veio do Rio. Quando eu nasci, só tinha a dona Lenira Borges dando aula de dança aqui no Espírito Santo, que é aquele balé clássico, né? E a mamãe veio com balé moderno, com jazz. Então ela deu aula para muita gente que hoje dá aula aqui. Então, assim, e a gente fez muitas produções juntos. Então é uma família que a gente sempre vivenciou a produção, né? Seja de teatro, de cinema ou de dança. Só para o ouvinte se situar, o Federico e o Juliano são irmãos, né, gente? A gente não citou isso, mas eles são irmãos. Irmãos de sócios. Mas, porque a gente teve que se adaptar a poder viabilizar as obras e tal. Então a gente meio que realmente teve que... E trabalhar em família é um desafio grande, porque a gente meio que, às vezes, você acorda de madrugada para beber uma água e tem alguém ali, você tem que falar de algum projeto. Então, assim, o desafio é você saber distanciar essas coisas. Então, o desafio é não fazer nada junto, na verdade, né? Assim, a gente sempre viveu isso. O Juliano fez um fotolog há um tempo atrás, e brincando com as fotos da família, as pessoas começaram a rir, começaram a se identificar com aquilo, e daí que ele começou a querer fazer o desenho mesmo, né? E aí o desenho, a gente está comemorando 10 anos, a estreia foi em 2014, mas foram 5 anos antes que ele ganhou um concurso do Cartoon Network para ser uma primeira série original da América Latina, e inclusive a Acorda Carlo é a primeira série original da América Latina para Netflix, né? Eles fizeram, né, Menino Maluquinho, mas uma série original mesmo da Netflix, a primeira da América Latina é o Acorda Carlo, que foi um pouco dessa coincidência também de desbravar novas frentes, né, para a animação brasileira. Então, aí a gente fez esse concurso do Irmão do Jorel, foi em 2009, e essa preparação toda até a estreia em 2014. Então, nesse momento, assim, 2009, a gente começou a desenvolver outras coisas. Então, o Carlo, na verdade, ele começou bem antes, assim, da estreia, nesse momento, assim, que a gente estava realmente buscando entrar mais na animação, né? E o Juliano também, ele é um dos fundadores da TV Quase. Sim. Que tem um trabalho forte também, principalmente no YouTube, né? No canal próprio da TV Quase, com programas como Choque de Cultura, Fala de Cobertura. O Juliano também trabalhou nessa parte, então ele tem esses parceiros que começou no Espírito Santo e hoje fica entre São Paulo e Rio também, porque acaba sendo uma forma da gente poder viabilizar melhor aí as ideias, né? Federico, tem gente que acha que fazer desenho é mais fácil do que fazer audiovisual, live action, né? Uhum. Mas não, né? O trabalho de produção de uma animação é imenso, né? É imenso, né? Assim, cada temporada são quase 2 anos de trabalho, são mais de 100 profissionais envolvidos. São 2 trabalhos, assim, cada um tem a sua dificuldade, né? Então, assim, às vezes eu acho que, até pela pandemia, acho que as animações conseguiram continuar a ser produzidas, se paralisou muito no trabalho de live action assim, a gente tem uma vontade de fazer também muita coisa em live action. Já fizemos antes, quase isso, né? A gente sempre teve essa bagagem, mas queremos muito fazer. A animação dá pra gente fazer muita explosão, né? O Irmão do Jorel tem explosão pra tudo quanto é lado, assim, acho que a Acorda Carlo também, vocês vão ver nas imagens, assim, a gente cria um universo bem fantástico, assim, então, que no mundo real seria mais difícil de reproduzir, por mais que a gente tenha acesso a várias tecnologias hoje em dia, mas eu acho que a animação tem essa vantagem de você poder dar asas à imaginação, literalmente, né? Seja explodindo alguma coisa ou criando um mundo espacial, né? A gente tem aqui um áudio do Juliano Henrico, ele mandou pra gente
falando sobre a expectativa, né? E esse reconhecimento que já é a indicação para o Emmy, né? Vamos ouvir aqui rapidinho. Oi, Band FM Espírito Santo, aqui é o Juliano Henrico aqui falando, muito feliz realmente com essa indicação, é um grande momento assim da série, né, ser um dos indicados ao Emmy Kids Internacional é uma alegria que eu compartilho com toda a equipe que deu vida junto comigo ao universo de Acorda Carlo, que é um esforço criativo, coletivo, de muitos artistas brasileiros aí durante os nebulosos tempos da pandemia. E é uma série que fala de memória e fala de esquecimento. E falar de memória e esquecimento nesses tempos foi uma experiência bem intensa, né? E a necessidade de rir, fazer rir, foi vital no processo criativo. Eu, espero que a indicação impulsione aí, né, o Carlo a acordar diante de um público ainda maior, nesses 79 países, por enquanto, né? São 79 países que o Acorda Carlo é exibido. E eu espero que isso impulsione também novas criações de outros criadores latino-americanos, né? Não só brasileiros, mas eu espero que novas séries sejam viabilizadas por conta dessa atenção toda que estamos recebendo com essa indicação, né, que o Copa Studio, a Ultrassom e o Acorda Carlo está recebendo. Tem uma particularidade que o Juliano citou ali, que é fazer para 79 países. Como é que coloca o humor brasileiro para outros países? Porque a gente é muito acostumado com o humor americano, por exemplo, que tem ali o centro das produções, né? A gente tem Hollywood e tudo mais, os desenhos, muitos vieram de lá. Como que é fazer esse humor chegar e ser entendido nesses outros países, nessas outras línguas, nessas outras culturas? Pois é, estamos falando do português, mas também do inglês e do espanhol, né, no caso. Né? São 79 países com essas línguas. Assim, na prática, a gente, né, o Juliano principalmente, até nas traduções olhou, né? Porque na hora de buscar a piada, não dá para você fazer uma tradução meio que ao pé da letra. Pode ser literal, né? Tem as intenções e a própria... A Netflix, no caso, né, tem esse cuidado. Às vezes a gente se surpreendia, né, com a tradução e a interpretação dos outros atores. Aí eles foram dublados, né? Aí buscaram o que a gente buscou na voz dos personagens. Eles foram atrás de atores para reproduzir um pouco aquela intenção, aquela curiosidade, assim, porque tem lá o Carlo, que tem essa inocência da descoberta das coisas, mas tem lá o Alberto, né, que é um monstro de grama, que é medroso, mas às vezes ele quer ser um herói, e é um trio que é completado pela Tatiana, que é uma pomba mal-humorada, né, uma pomba da paz, mas que, na verdade, ela fica querendo arrumar briga. Então é um pouco brincando um pouco com o que acontece no Carlo e tal. Então, assim, na hora de ver a tradução, né, ver a dublagem, é legal ver essas vozes sendo reproduzidas e sendo acrescentadas também, né, vendo... É a coisa da obra que tem uma vida própria mesmo, né? E aí você vê ela seguindo e conquistando novos públicos, né? Novas culturas e chegar nessa... É isso, essa cena do trânsito, né? É uma coisa que é bem universal, né? Então, sim, não dá pra negar. A gente, acho que vendo a série, a galera vai perceber, né? Que era uma preocupação mesmo, né? De você saber para quem que você está falando e sem regionalizar tanto. Mas mesmo assim, a coisa do local é que vai chegar no global, né? Coisa que a gente meio que... Também sou jornalista, né? Então, acho que na faculdade de comunicação a gente busca sempre essa forma de chegar nas pessoas, né? Como chegar e se não chegou bem, é você que está falando mais ou mal. Né? Acorda Carlo, tá na Netflix já disponível, indicada ao Emmy de melhor desenho, né? Melhor animação para crianças. Quando é o resultado? 25 de novembro é a grande cerimônia. Inclusive, assim, o Irmão de Jorel também foi indicado ao Emmy em 2020, quer dizer, plena pandemia. O Copa Studio também teve uma terceira indicação, o Ico Beat Zip, que é um desenho do Copa Studio, que foi em 2000 e também foi durante a pandemia, 2021, acho, assim. Então,
Foram 2 indicações que a gente não pôde estar presente lá, e agora vamos lá. Agora vai. Agora vamos lá em Nova York, estar nessa cerimônia e também viver, né, essa experiência também de estar num evento com mais pessoas e conhecer outros trabalhos também, que é sempre bom, né, você poder ter essa oportunidade de estar junto e estar no olho, né, e poder estar podendo conversar, né, usar menos tela, né, ficar menos online. Eu acho que vai ser sempre bom ter essa oportunidade. Que legal. Acorda Carlo na Netflix, irmão do Jorel, pra quem ainda não conhece, é espetacular também, tá lá no Max. Federico Nicolai, que é supervisor criativo das 2 séries, né, das 2 animações, junto com o irmão Juliano Henrico, criador, roteirista e diretor, que mandou esse áudio pra gente também. Muito obrigado, viu, Juliano? Parabéns também pela conquista, que já é uma grande conquista entre as outras. Federico, também parabéns e muito obrigado pela gentileza, disponibilidade em enfrentar o trânsito pra chegar aqui e conversar com a gente. Tranquilo. O visual, assim, do entardecer aqui em Vitória é sempre muito bom de ver aquele pôr do sol. Em cima da ponte, então. Foi tranquilo. Até uma próxima. Obrigado. Parabéns e mantém a gente atualizado aí.